Terceiro milênio. Jesus vem no terceiro milênio. Com base bíblica, nós queremos usar aqui a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 2, versículos 43 a 46 e também o 48. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-o no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Versículo 48. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Glória a Deus. Jesus vem no terceiro milênio. Queremos trazer aqui alguns versículos que tratam dessa realidade. Bem, quando nós observamos a Bíblia dentro do seu contexto, nós vamos observar que a Bíblia sempre relata a vinda do Senhor Jesus para a nação de Israel em final de grande tribulação. Vamos melhorar a frase. A Bíblia sempre trata da volta de Jesus para a nação de Israel no final dos 7 anos, porque nesses 7 anos temos metade de um tempo tribulação e metade do outro tempo grande tribulação, metade de um tempo 3 anos e meio e metade de um tempo os outros 3 anos e meio. Lembrando que um ano para os judeus é constituído de 360 dias e o início de tribulação e grande tribulação, o início do tratamento da restauração de Deus para com Israel se dará na assinatura do anticristo com a nação de Israel. Glória seja dado o nome do Senhor. O que nós acreditamos piamente que nós vamos identificar o anticristo, vamos perceber o anticristo, vamos ver o acordo e logo em seguida nós seremos arrebatados. Lembrando sempre que toda a Bíblia Sagrada trata sempre da volta de Jesus para restaurar Israel. Glória a Deus. É claro que o nosso Senhor fala de arrebatamento da igreja, como já vimos em outras passagens, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos tratar aqui que Jesus vem no terceiro milênio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo, enquanto que a humanidade, a natureza, este universo que nós observamos é físico, e esse sim está sujeito ao tempo, ao cronos, aleluia. E nós sabemos, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a Bíblia não vai passar. Significa dizendo que o mundo físico, ele deixará de existir em um determinado momento e passará a existir, então, um mundo espiritual, que é para onde nós estamos caminhando. Bem, a Bíblia está relatando que Jesus vem no terceiro milênio. Lá em Zacarias 12, versículo 9, ninguém se engane, Deus zela pela nação de Israel. Deus vela pela nação de Israel.
Deus defende a nação de Israel. Cabe a nós orarmos pela nação de Israel. E certamente, no final de grande tribulação, quando estiver encerrando lá o período do 7º ano, Jesus vem e restaura, aleluia, e socorre a nação de Israel, aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós observamos a volta de Jesus para Israel, nós identificamos a eminência do arrebatamento da igreja. Quando procuramos estudar, identificar quando será o arrebatamento da igreja, nós tropeçamos em ideologias humanas, em definições humanas. Mas quando nós olhamos para o tratamento de Deus para com Israel, imediatamente nós identificamos que Jesus vem antes de tratar com Israel, antes de restaurar a Israel. Jesus vem buscar a sua igreja à meia-noite, como diz lá em Mateus capítulo 25, verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito, um tempo difícil, aleluia. Observe bem o que diz a palavra do Senhor, porque Deus, ele zela por Israel. Em Oséias 6, verso 1 e 2, diz a Bíblia: vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida e ligará. O próprio Deus é quem trata com a nação de Israel. Ai daquele que levantar o dedo contra a nação de Israel. O próprio Deus despedaçou Israel. Olha o que Israel passou no passado. Olha o sofrimento que essa nação passou. Aleluia. E a Bíblia diz que ele fez a ferida e a ligará. Israel é problema de Deus, que ninguém se envolva lá com Israel. No versículo 2 de Oséias 6, depois de 2 dias, nós lemos aqui em 2 Pedro 3,8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E a Bíblia está me informando aqui, depois de 2 dias, depois de 2000 anos, depois de 2000 anos, é isso que quer dizer Oséias, nos dará a vida, depois de 2000 anos. Bem, a Bíblia está me informando que Deus dará a vida à nação de Israel depois de 2000 anos. Bem, nós precisamos entender que 2000 anos é esse. Ora, nós temos aí o começo da igreja cristã no ano 33 depois da era cristã. No ano 33, quando Jesus foi morto e ressuscitou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, registra a manifestação do Espírito Santo, onde então, a partir dali, aqueles que estavam naquele cenáculo, ao divulgar a doutrina de Cristo, passaram então a serem chamados de cristão. Inaugura-se então a igreja cristã sobre a face da terra. No ano 33 depois de Cristo, observe, a igreja nesse ano de 2019, ela tem 1986 anos, faltando 14 anos para a igreja cristã ter 2000 anos. Se observa que no ano 2033, a igreja cristã estará completando 2000 anos de existência. Há que se considerar erros de calendário para mais e para menos de 3 anos. Observando então, categoricamente, o ano de 2033, teremos aí 2000 anos da igreja evangélica cristã sobre a face da terra. E a Bíblia está dizendo que nessa época Deus dará a vida para Israel. Aleluia. E ainda diz, no 3º dia nos ressuscitará. Ao amanhecer do 3º dia, Deus restaurará Israel. Ao observarmos isso, nós logo vamos entender que Deus está se preparando para restaurar a nação de Israel. Existe muito mais fatores e
e detalhes que poderíamos dizer aqui sobre a vinda do Senhor no terceiro milênio, e o tempo não nos ajuda. Mas observe bem esses versículos que nós ora lemos de Lucas 2, 43 ao 46 e depois o 48. Diz a Bíblia: ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Isso aqui está apontando para a nação dos judeus não perceberem Jesus que esteve lá no meio deles. E eles não perceberam. Eles não reconheceram aquele Jesus de Nazaré como o filho de Davi, o filho de Deus, que se fez carne e que habitou entre nós. Seguimos no contexto da palavra do Senhor. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, os judeus pensam que Jesus está na sua companhia, que a presença de Jesus estava lá, mas não estava. Eles estavam voltando para a sua cidade. Estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Ora, eles estavam em Jerusalém, observe junto comigo, lá na festa, se despediram e voltaram tudo para sua cidade e caminharam um dia. O que é um dia para o Senhor? 1000 anos. Os judeus andaram 1000 anos distraídos, porque não perceberam que aquele era Jesus. Bem, a Bíblia vem me dizendo que caminharam durante um dia, então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Os judeus estão procurando Jesus hoje. É por isso que eles terão um acordo com o anticristo, achando que esse anticristo é o Messias. Aleluia. Observe. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram o caminho de mais um dia. Eles caminharam um dia, voltando para sua cidade, e agora eles estão retornando para Jerusalém novamente, mais um dia. São 2 dias, são 2000 anos, que agora, nesse exato momento, a nação de Israel se volta para Deus, na esperança de encontrar o Messias. Eles vão dar crédito ao anticristo achando que é o Messias. E no final do tempo, no final de tribulação, iniciando grande tribulação, eles vão romper esse contrato com o anticristo. Aleluia. Onde então o próprio Jesus virá restaurar a nação de Israel, porque Israel reconhecerá que aquele não era Jesus e que o verdadeiro Jesus foi aquele que foi morto e ressuscitou há 2000 anos atrás. Observe a palavra do Senhor. Depois de 3 dias acharam no templo. No terceiro dia eles encontraram. Eles caminharam, imagine, caminharam um dia, voltaram o outro dia, 2 dias em Jerusalém. Eles não demoraram muito tempo, não. Eles chegaram no terceiro dia em Jerusalém e imediatamente encontraram Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, então, que estava lá entre os mestres e fazendo perguntas. Observe o versículo 48. Quando ouviram, maravilharam-se. Os judeus vão se maravilhar quando tiverem um encontro com Jesus no final de grande tribulação. E a sua mãe lhe disse: filho, mãe aqui aponta para a nação de Israel. Aponta para a nação de Israel. Que fizeste conosco? Teu pai e eu te procurávamos, teu pai e eu preocupado te procurávamos. A nação de Israel sofre até hoje por 2 motivos. Primeiro, por não ter aceito aquele Jesus como seu Salvador. Graças a Deus, Jesus chegou até nós. Primeiro motivo que ele sofre. Segundo, que eles estão esperando o Messias. Aleluia. E vão
sofrer angústia, vão sofrer preocupação. Quando então, aleluia, Jesus surge no final de grande tribulação e socorre ali os nossos queridos irmãos judeus, os israelitas, para a glória do Senhor. Lembrando também que lá em João 20, verso 1, eles vão ao túmulo no amanhecer do terceiro dia. Ao amanhecer do terceiro dia. Lembrando também que Jesus foi crucificado na sexta de dia. E ele ficou sábado à noite, porque o sábado começa ao entardecer de sexta. Lá os judeus contam e vem a noite, o primeiro dia. Primeiro se calcula a noite, depois o dia. Então tem a sexta de dia, o sábado de noite, o sábado de dia, o domingo de noite e o amanhecer do domingo, quando Jesus ressuscita. Jesus vem ao amanhecer do terceiro dia. E a Bíblia vem dizer lá em Mateus 28, do 25, Mateus 25, do 8 ao 10, aleluia, quando aquelas 10 virgens, as nécias, pedem para as prudentes, dá-nos do azeite, e as prudentes dizem, vai faltar para nós, vão lá comprar. E aquelas imprudentes, ou aquelas nécias, vão comprar, e naquele de ir comprar, retornam, e não há mais tempo. O que se entende com isso? Que Jesus vem ao amanhecer do terceiro dia, ou nos preparamos a partir de hoje para ter um encontro com o Senhor, em estudo da palavra, em oração, ou então não haverá tempo para nos prepararmos, porque Jesus vem para aqueles que estão preparados. Lembre-se, eu lhe dei dados aqui, em falando da vinda de Jesus para a nação de Israel. Quando se observa esses detalhes para Israel, nós que somos espirituais, discernimos que o arrebatamento é antes da vinda de Jesus para com Israel. Receba essa palavra, se prepare, porque Jesus vem no terceiro milênio. Deus abençoe você e a sua família.